Olá, pessoal, tudo bem? Tô aqui de tarde, numa tarde gostosa aqui, e vim gravar um vídeo. Vou dar umas opiniões, gente, que são muito minhas, sabe? Eu tô aprendendo, assim, as coisas na prática, na vivência, e eu não sei todas as coisas, eu sei um pouco que Deus me deixa saber. E o que eu vivo, né, que eu aprendo e tiro de lição. O inimigo, ele é ruim, gente. Porque é muito astuto, muito ruim. Já pensou quando Deus te abençoa com algo, já pensou você vai comprar alguma coisa e você compra as coisas que você tá precisando, você realmente tá precisando e você quer e você precisa daquilo e Deus te abençoa com aquilo. Depois o inimigo quer plantar na nossa cabeça que não deveríamos ter comprado, porque não era para comprar. Gente, amar a Deus e amar Jesus é andar com Ele, é ter comunhão com Ele aqui ó, na nossa mente, ter o Espírito Santo. Não é porque uma pessoa, aí muitas vezes a pessoa compra uma coisa, o nosso Deus, Ele é riquíssimo, se Ele quiser nos presentear com algo, Ele vai nos presentear, Ele vai nos permitir que compre. Enfim, Ele é nosso Pai. Se Ele não quiser, a gente não compra, mas se Ele permitir, a gente compra. Alguma coisa que você esteja precisando, alguma coisa que você queira, Ele atende os pequenos desejos do seu coração, sabe? E o inimigo fica querendo implantar na nossa cabeça, ai, não que a gente deve ser desvairado, gente, achar que ter coisa, não é só isso, a gente ter primeiramente Deus, sabe? Nada sem Deus vale a pena. Você não pode você ganhar o mundo inteiro, mas se você não tiver Deus, não vale a pena. Mas se você tiver suas conquistas que Deus te dá, pequeno ou grande, seja lá o que for, seja grato, não deixe o inimigo botar na sua cabeça, você não deveria ter comprado isso, você foi imprudente, você gastou mais do que eu devia, não é bem assim, gente. Se é uma coisa que não vai te fazer mal e que você tá precisando, e Deus quer te honrar com isso, você tem que, em vez de estar com essa coisa na cabeça, porque às vezes isso não isso não é o inimigo. Às vezes as pessoas ficam te botando tanta coisa que tu não pode ter nada, que tu não pode comprar nada, que quer saber o preço das coisas que tu compra, e às vezes nem é caro, mas se for caro, é ruim, é dizer, se for barato, é ruim. Enfim, quando alguém perguntar o preço das tuas coisas, analisa bem se tu quer dizer ou não. Tu não é obrigado, tá? Se não foi a pessoa que pagou, sabe? E Deus é bom, gente. E se Ele quer te abençoar com alguma coisa, tu não precisa estar mostrando, eu comprei isso, comprei isso, comprei isso. Porque tem gente que é tão chato que não quer que tu compre nada. A pessoa quer comprar o que ela quiser, mas não quer que você tenha, sabe? A inveja é justamente isso, não é querer ter coisas parecidas com a tua, semelhante, não. A inveja é querer que tu não tenha nada, que tu não progrida, que tu não vá pra frente, que tu não faça teus sonhos se realizarem. Teus sonhos não conta, não precisa contar teus sonhos, porque sempre dá um problema. Porque quando tu conta teus sonhos, na tua mente, aquilo já aconteceu. E pode testar, gente. Você diz, eu farei tal coisa. Você não vai fazer. Só porque você verbalizou, é muito difícil de você fazer. Então, para de verbalizar tudo, para de contar tudo. Tem coisa que é você e Deus, e no silêncio de Deus. Deus não fica em silêncio quando você está trabalhando. Silencie também quando você está trabalhando, quando você tem uma ideia, quando você quer uma coisa. Porque falar, a pessoa vai dar, falar pra pessoa, a pessoa vai dar motivos pra. Ou ela vai querer te incentivar a fazer uma coisa que tu não quer, ou ela vai querer derrubar o teu projeto, enfim. Conta pra Deus tuas coisas, agradece tuas conquistas pra Ele. Não precisa tu tá mostrando pras pessoas, não, gente. Não precisa, a gente tem nossas coisas. E é pra gente se satisfazer, não é pra satisfazer os outros. E quando Deus te der algo, não fica se culpando, jogando uma culpa em tu,
tu conquistou algo na vida, não se culpa, assim, como, eu não mereço, eu gastei demais. Se Deus permitiu que tu tenha, entendeu? Tenha. A primeira coisa que você tem que ter é ele, nada acima dele, porque tudo que você coloca acima dele é idolatria, mas quando ele te abençoa, seja grato. Em vez de você estar na sua cabeça, ai meu Deus, agradeça. Se você acha que você tem bastante coisa, agradeça. Se tá com pouca e você quer mais, agradeça o que você já tem, já é, Deus, eu tô muito grata, mas que lá na frente, se tu precisar de uma coisa, e tu coisar, ele vai te permitir que tu tenha. Não se culpe por ter muito, ou por ter pouco, ou por ter... Se você acha que tem demais e tem coisa que você não quer, passa pra frente, gente. Doa, tá? Doa pra alguém, doa pra uma igreja, ou doa pra alguém. Agora, se você diz, eu gosto disso que eu tenho, e eu agradeço a Deus, e eu quero ficar com isso. Então, fica. As pessoas estão muito, assim, de um lado, tiram acham que ter coisa e não tá nem aí pra Deus, tá correto e tá erradíssimo. Primeiro, sempre na nossa vida é Deus. Deus, Jesus, entendeu? Que é o nosso Salvador, o nosso caminho. Então, quando você coloca ele acima de todas as coisas, não importa o que as pessoas vão dizer, o Espírito Santo vai te ajudar, entendeu? Ele próprio vai te ajudar. Então, não se culpe se você tem algo. Não se culpe se... eu tenho muito. Gente, acredite, sempre tem alguém que tem muito mais do que você e não tá se culpando. Ou se você tem, acha que tem pouco, Senhor, eu tenho esse pouco, eu vou te honrar nesse pouco que eu tenho. Eu vou te honrar, eu vou agradecer isso que eu tenho. Eu agradeço muito, sabe? E se for o caso, ele vai te dar o que tu precisa, algum desejo do teu coração. Mas as coisas, não é pra gente focar totalmente nas coisas. O nosso foco principal é Deus. Porque a melhor coisa, sabe o que é a melhor coisa? É ter o Espírito Santo dele dentro de você. É uma alegria, é uma paz que intercede. Não importa o que esteja acontecendo, você está em paz, porque o Espírito Santo está dentro de você te consolando. A palavra de Deus está na tua mente, né? Dizendo, não temas, eu estou contigo. Não se apavora, eu sou teu Deus. A parte que ele diz, né? Quando nós meus filhos estamos... Tem que o pai, quando os filhos estão assim, meio agitados, ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então você não fica ansioso por coisa alguma, nem pelo que comer, nem pelo que vestir. Não, a gente não fica com isso, porque ele vai te dar tudo aquilo que tu precisa, ele vai permitir que tu tenha, ele vai te dar. É ele que dá, gente. Toda boa dádiva vem do Pai, o Pai das luzes, o Pai eterno, nosso Deus. Então, não pense que você tem algo de bom que não foi ele que te enviou, não. E não pense que às vezes alguma coisa de ruim não é culpa dele. Às vezes as coisas de ruim que acontecem na nossa vida foi a gente que plantou. E, gente, não tenha medo. Peça perdão sempre do que você plantou de errado e melhore, melhore, melhore. Sabe, às vezes é preciso fazer como Zaqueu, por exemplo, que ele não via muita alegria ali nas coisas que ele tinha, porque ele estava com a ausência de Jesus. Então, assim, eu assisti um desenho uma vez que ele olhava e dizia, pra que tudo isso, pra que isso? Eu já me questionei, sabe? E hoje eu agradeço, porque se Jesus estiver comigo, se ele visitou a minha casa, se ele me visita, se ele me deu o Espírito Santo, não importa, entendeu? Eu vou trabalhar para ele, eu vou fazer a vontade dele. Uma das coisas melhores que tem é obedecer a Deus, é conhecer a palavra. Eu não conheço por completo, mas o pouco que eu conheço, gente, ai, nossa, só quem conhece, só quem prova dessa paz que intercede do entendimento humano sabe do que eu tô falando, gente. É viver em paz, sabe? É ter a paz, ter o amor, ter a bondade. Benignidade é andar diante de Deus
sem temor, porque você não tá fazendo nada demais, entendeu? Você não tá fazendo mal a ninguém, tá? E o fato de você não fazer mal a ninguém, ser manso, ser calmo, tranquilo, isso, gente, olha, se você não faz mal às pessoas e se você procura fazer o bem, se você tem amor, sabe, amor pelo próximo, você tá indo no caminho certo, tá? Amor acima de tudo, gente. É lá, ama o teu Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo. Isso é lindo, é maravilhoso. E a gente encontra o favor de Deus quando faz isso. E não só por encontrar o favor de Deus, mas por estar com Ele, por sentir a presença, por sentir o agir, por sentir Ele na nossa vida. É lindo, gente. A gente precisa de Deus todo dia. Acordar e já saber. Ai, Senhor, sem Ti não dá. Eu não sou nada. Eu não consigo me alegrar se o Senhor não estiver na minha vida. Eu não consigo ter paz, eu não consigo ficar com um amor assim, sabe, o amor mais elevado, amar a mim mesmo. Eu não consigo. Gente, quando a gente não tem Deus, primeira coisa, quando é que não tem Deus, quando a gente não tá em comunhão com Deus, a primeira coisa que a gente desama é a si próprio, sabe? A gente perde o amor por si mesmo, porque é é um triângulo assim, meu amigo. Deus lá em cima, Deus, né? Jesus e o Espírito Santo, e digamos que Deus o amor a você e ao próximo. Primeiramente, o amor a Deus. Então, é muito lindo quando você consegue amar, sabe? Você consegue ver um gato e sentir carinho, você consegue olhar para as pessoas e enxergá-las como, mais ou menos como Deus as veria, entendeu? É um amor diferenciado, você ama todos, você tá sobre o amor de Deus e esse é o amor que eu quero todo dia na minha vida, o amor de Deus. Quero amar o próximo como eu me amo, eu quero me amar, eu quero amar primeiramente. Sobre todas as coisas é Ele que dá esse amor pra gente, sabe? Ele é o próprio amor. Deus é amor, sabia? Na Bíblia tem dizendo que Ele é amor. Um dos grandes atributos dele, um do maior, né? Então Ele quer que a gente ame também, né? Como diz lá, ainda que eu dou meu corpo a ser queimado, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que um monte de coisa, gente, lá. Eu já trouxe esse texto para aqui. Ainda que se eu não tivesse amor, nada eu seria. Então, o principal é o amor, tá? Amor. Aí tem outras coisas que a gente deve ter, mas tenta olhar para as pessoas com amor. Não importa se ela te machucou, se ela te feriu, ame-as do jeito que ela é, do jeito que ela chama. Né? Jesus não é assim, ele te chama para perto do jeito que tu tá, do jeito que tu é, como tu tá. Então, assim, ame as pessoas, ame, né? Ame. Eu tenho sentido isso, gente, amor por pessoas que antes eu não sentia. Eu sentia o contrário do amor e hoje eu penso nelas e eu penso com amor, sabe? Esse amor cristão mesmo. Então isso é lindo. Deus é maravilhoso, porque eu não tenho poder de nada. O poder é todo dele, a glória é dele. É tudo dele, para ele são todas as coisas. E nós aqui estamos passando para adorar esse Deus, para louvar ele, para o conhecer, que é um lugar que a gente aprende que a gente tem irmãos na fé, as pessoas são como irmãos pra gente. Independente da sua religião, você pode não sentir pessoas como irmã, mas sinta pessoas queridas, filhos de Deus também. Então, tem aquelas pessoas, né, que diz que é amigos mais achegados que irmão. Tem isso também, gente. Tem amigo pra você que é como se fosse irmão, né? Irmão, bom irmão, porque nem sempre o fato da pessoa ter irmão tem bons irmãos, né? Mas sim, você tem que amar seu irmão também, do jeito que ele é, falho, pecador, como nós somos, como eu sou, como você. Ame a todos
sabe, o do seu sangue, o que não é do seu sangue. Ame. Somente isso. Ame e serás amado também. Deus vai te amar de volta. Deus vai, sabe? Então é isso, gente. A palavra de hoje é essa. Que Deus abençoe todos nós, que a gente possa andar no caminho que é Jesus e que a paz dele todo dia vem sobre a nossa vida, que o Espírito Santo dele enche o nosso coração, enche a nossa mente e que a gente saiba que a primeira alegria é a que vem dele. E se ele te der algo, agradeça, não se culpe, agradeça, tá bom? Porque a culpa, gente, não é de Deus, não é uma coisa que agrada a Deus. Quando você fica se culpando por alguma coisa, você não tá agradando a Deus, tá? Até a próxima, graça e paz, a graça de Deus, o amor de Deus, sempre na nossa vida.